A taça de champanhe de cristal escorregou das mãos trêmulas de Sofia, estilhaçando-se no chão de mármore enquanto 300 convidados se viravam para olhar. Que timing perfeito, anunciou Victoria Ashford ao microfone. Nossa atração acaba de chegar. Todos, conheçam Sofia. Ela limpa meus banheiros, mas esta noite acha que pode cantar para nós. O riso percorreu o salão de festas em Beverly Hills. Grávida de 7 meses, vestindo o uniforme preto de empregada, Sofia nunca se sentiu tão exposta. Isso não deveria acontecer. Ela só deveria servir bebidas, não virar peça central do jogo cruel da patroa. Sofia Cruz tinha 26 anos e havia chegado de Manila 3 anos antes, com o sonho de seguir carreira musical. Vencedora de concursos de canto em seu país, formada pela Universidade das Filipinas, mas nos Estados Unidos só encontrou rejeição. Agora, limpava pisos para a família Ashford, grávida e sozinha depois que o namorado desapareceu. Você disse à minha sogra que já cantou profissionalmente, prosseguiu Victoria, com os olhos verdes frios sob a tiara de diamantes. Vamos ver se karaokê filipino conta como profissional. A zombaria da plateia cresceu. Sofia colocou as mãos sobre a barriga, protegendo a filha que chutava dentro dela. O que aqueles ricos desconhecidos não sabiam era que, 3 dias antes, Sofia havia descoberto algo que transformava aquela humilhação em parte de um plano muito maior. Um segredo que guardava 7 chaves, esperando o momento certo. Senhora Ashford, isso não é apropriado, disse James Ashford da mesa principal. O noivo, bilionário da tecnologia, parecia realmente desconfortável. Seus olhos gentis mostravam a decência que sempre o diferenciou de sua esposa. Nosso cantor cancelou por intoxicação alimentar. Victoria o dispensou com um gesto. Então, a menos que queiram silêncio na nossa primeira dança, Sofia vai ter que cantar. Ela voltou-se com um sorriso cruel. Você conhece Et Leste, da Eta James? Ou é sofisticado demais para você? A mente de Sofia voltou a 2 semanas antes, quando derrubou sem querer alguns papéis no escritório. Entre eles, documentos revelavam as verdadeiras intenções de Victoria para aquele casamento, provas que Sofia havia fotografado antes de devolver tudo ao lugar. Margaret Ashford, mãe de James e a única que demonstrara bondade com Sofia, tentou intervir. Mas Victoria a cortou com uma ameaça dura. A menos que Sofia queira ficar desempregada e sem teto ainda esta noite, sugiro que mostre um pouco de gratidão. As palavras pesaram. Sofia precisava desesperadamente daquele emprego, pelo plano de saúde, pelo dinheiro que enviava a mãe doente em Manila, pela própria sobrevivência. Victoria sabia disso e usava como arma. Ao caminhar em direção ao palco, Sofia cruzou o olhar com Maria Rodrigues, governanta da casa havia 20 anos. Maria assentiu discretamente, eu sei o que você está planejando. Porque Maria estivera lá naquele dia no escritório. Vira o que Sofia fotografou. E ela também vinha reunindo provas, esperando exatamente por esse momento. As luzes do palco a cegaram quando subiu os degraus. O vocalista principal, de cabelo roxo, sussurrou. Você não precisa fazer isso. Mas Sofia balançou a cabeça. Precisava, sim. Não porque Victoria a obrigasse, mas porque aquele palco, aquele microfone e aquela plateia da elite de Los Angeles eram exatamente o que ela esperava. Não era seu pesadelo. Era sua chance. Sofia segurou o microfone, as mãos agora firmes. Olhou para os vestidos de grife, para os celulares erguidos prontos para registrar sua humilhação, e depois para Victoria, sentada como uma rainha, totalmente confiante de que havia vencido. O que Victoria não sabia é que a voz de Sofia já havia preenchido auditórios. Que ela havia treinado com um dos mestres mais renomados de Manila. Que, quando cantava, algo mágico transcendia classes e circunstâncias. A banda começou a tocar Et Leste. Sofia levantou a mão, interrompendo-os. Não, disse calmamente. Vou cantar outra coisa. Uma música que escrevi chamada Invisível. É sobre pessoas que são vistas, mas nunca reconhecidas. Pessoas que sabem coisas que outros prefeririam esconder. Ao pronunciar essas últimas palavras, seus olhos se fixaram nos de Victoria. E,
Pela primeira vez desde que trabalhava naquela casa, Sofia sorriu. Se você gosta de histórias em que a coragem vence a crueldade, fique conosco. Os próximos minutos mudariam tudo, não apenas para Sofia, mas para todos que achavam saber como essa história terminaria. A primeira nota de Sofia cortou o salão como uma lâmina. Pura, poderosa, totalmente inesperada. As risadas zombeteiras morreram de imediato quando sua voz se ergueu, enchendo cada canto com o som digno dos palcos de concerto, não da sombra da crueldade. Invisível, foi isso que você fez de mim. Presente, mas não vista. Respirando, mas esquecida. Você olha através de mim como se eu fosse ar, mas eu vejo tudo o que você esconde. A letra era precisa, calculada. A confusão se espalhou pelos rostos que segundos antes estavam prontos para zombar. Não era uma performance nervosa e desafinada para rir depois. Era talento inegável. O sorriso de Vitória congelou, a taça de champanhe suspensa no ar. Pela primeira vez naquela noite, a incerteza atravessou seus traços perfeitos. Mas o caminho de Sofia até aquele palco tinha sido pavimentado com humilhações muito piores. 8 meses antes, quando Vitória se mudou para a mansão após o noivado, deixou claro o que pensava. Tente não chamar tanta atenção quando tivermos visitas, disse, encarando a barriga crescente de Sofia com nojo. Empregada grávida não é esteticamente agradável. Sofia suportou tudo em silêncio. Os comentários sobre sua condição. O excesso de trabalho mesmo grávida. O dia em que Vitória fez esfregar o mesmo chão 3 vezes. A tarde em que teve que se esconder no porão por 4 horas porque visitas inesperadas chegaram. James estava viajando durante quase tudo isso. Margaret tentou intervir, mas Vitória só praticava sua crueldade quando não havia testemunhas. Maria viu tudo, registrando em silêncio. Então, 2 semanas atrás, tudo mudou. Limpando o escritório do andar de cima, Sofia derrubou uma pilha de pastas. Ao recolher os papéis, leu o timbre, Westbrook e Associates, investigações privadas. Seu inglês era suficiente para entender. Investigação de antecedentes de James Ashford. Registros financeiros. E o documento mais incriminador, um contrato entre Vitória e um tal David Shen, detalhando um plano para se casar com James, acessar a tecnologia de inteligência artificial de sua empresa e vendê-la aos concorrentes por $30 milhões. Espionagem industrial disfarçada de história de amor. As mãos de Sofia tremiam enquanto fotografava cada página, ciente de que ser descoberta significaria demissão imediata. Quando ouviu passos, devolveu tudo ao lugar e retomou a limpeza com o coração disparado. Naquela noite, Maria a encontrou chorando em seu pequeno quarto de funcionária. Eu te vi no escritório hoje, sussurrou. Vi o que você encontrou. Mostrou no celular capturas de mensagens entre Vitória e David Shen discutindo prazos. Estou de olho nela há meses. Ela é descuidada perto dos empregados. Acha que somos móveis. Naquele dia, formaram uma aliança. 2 mulheres invisíveis reunindo provas enquanto eram tratadas como menos que humanas. Agora, naquele palco, Sofia despejava toda a dor em sua canção. Sua voz crescia a cada verso, tecnicamente impecável, mas crua de emoção. Vários convidados abaixaram os celulares, já não filmavam zombaria, mas ouviam, genuinamente cativados. Você acha que silêncio significa rendição, que se curvar significa estar quebrada por dentro. Mas enquanto você não olhava, enquanto não ouvia, eu aprendia todos os seus segredos, todas as suas mentiras. Vitória levantou-se bruscamente, a cadeira arrastando alto. Chega! Você sabe cantar. Agora volte-a. Deixe-a terminar, disse James firmemente, a voz de aço. Ela merece terminar sua música. Margaret assentiu, os olhos brilhando ao assistir Sofia. Pela sala, os murmúrios cresciam. Alguns comovidos. Outros desconfortáveis, talvez reconhecendo-se na letra sobre quem olha através, mas nunca enxerga, aqueles que consideram inferiores. Sofia alcançou a ponte, sua voz baixando para algo suave, mas igualmente poderoso. Minha filha nunca conhecerá essa sensação.
Nunca limpará chão para pessoas que a tratem como se fosse nada. Porque eu estou ensinando a ela que invisível não significa impotente. Sua mão repousou sobre a barriga, e várias mulheres começaram a chorar, emocionadas com a honestidade brutal de uma mãe. Até alguns homens se remexeram, pensando em seus próprios empregados, nas pessoas que nunca realmente enxergaram. Sofia terminou em uma nota que pairou no ar muito depois de silenciar. O salão permaneceu quieto por 3 batimentos de coração. Então alguém aplaudiu ao fundo. Depois outro. Em segundos, metade da sala estava aplaudindo, alguns de pé. Mas aquilo era apenas o começo. Sofia havia planejado cada detalhe com Maria. Precisavam de provas. Do momento perfeito. Que Vitória se revelasse por completo antes de exporem o que sabiam. Que emocionante! A voz de Vitória cortou os aplausos, carregada de veneno. Uma empregada grávida cantando suas lamentações. Muito tocante. Agora talvez possa voltar ao que realmente apagamos. Virou-se para os convidados com uma risada forçada. Vamos continuar com o verdadeiro entretenimento, sim? Antes que alguém respondesse, Sofia falou ao microfone, firme. Obrigada por ouvirem. E Sra. Short, na verdade ainda tenho mais uma canção para cantar. Uma canção sobre a verdade. A temperatura da sala pareceu cair quando os olhos de Sofia se fixaram nos de Vitória. E todos sentiram que algo grandioso estava prestes a acontecer. Uma canção sobre a verdade? A risada de Vitória foi afiada. Que filosófico para alguém cujo trabalho é esvaziar lixeiras. Ela se virou para James. Amor, podemos seguir? Nossos convidados não vieram para um show do pessoal. Mas algo havia mudado. Vários convidados olhavam para Vitória de outro jeito, como se a enxergassem de verdade pela primeira vez. Na verdade, eu gostaria de ouvir, veio uma voz do fundo. Um homem de cabelos prateados, em terno caro, levantou-se. Foi a apresentação mais honesta que ouvi em anos. Eu também, acrescentou uma mulher em azul safira. Depois outra voz, e outra. Em segundos, dezenas de convidados pediam que Sofia continuasse. O rosto de Vitória ficou rubro. Este é o meu casamento. Eu decido o que acontece aqui. Nosso casamento, corrigiu James, tranquilo. E eu também quero ouvir a próxima canção da Sofia. Ele fitou a nova esposa com uma expressão difícil de ler. A menos que haja algum motivo para tanta oposição? A pergunta pairou como um desafio. Vitória estava encurralada. Ótimo. Cante sua musiquinha. Depois arrume suas coisas. Sofia virou-se para o maestro. Para esta, preciso só da minha voz. Sem instrumentos. Quando os músicos recuaram, Sofia fechou os olhos e respirou. Ao abri-los, olhou diretamente para Vitória e começou a cantar a capela. Dizem que o amor é paciente, que o amor é bondoso. Mas o que é o amor quando é construído sobre mentiras? O que é o casamento quando os votos são falsos? O que é o para sempre quando tudo está em jogo? A taça de champanhe escorregou dos dedos de Vitória e estilhaçou sobre a mesa. Vários convidados ofegaram com a letra certeira. Ouvi as ligações tarde da noite. Vi as mensagens que você tentou esconder. Vi você fazer o papel perfeito enquanto planejava quebrar um coração confiante. Pare com isso agora, sibilou Vitória, levantando-se. Mas a voz tremia de pânico. Sofia prosseguiu, mais firme. 30 milhões de moedas de prata, esse é o preço da confiança. Tecnologia vendida ao maior lance, porque a ganância exige. O salão explodiu em murmúrios confusos. James levantou-se devagar, pálido. Do que ela está falando? Ela está delirando, disse Vitória rapidamente, avançando para o palco. Com ciúmes, provavelmente. Maria! Tire-a desse palco agora. Mas Maria não se moveu. Em vez disso, caminhou com calma para a frente, tirando o celular. Na verdade, Sra. Short, acho que todos deveriam ouvir o que a Sofia tem a dizer. E ver o que encontramos. Os olhos de Vitória se arregalaram de medo genuíno. Vocês duas estão demitidas. Segurança. Removam-nas agora.
Marcus Shen, o chefe de segurança, aproximou-se, mas parou ao lado de Sofia em vez de retirá-la. Eu também quero ouvir, senhora. Principalmente desde que a Sofia veio me procurar há 2 semanas com informações preocupantes. Eu procurei-o com provas, disse Sofia com calma. Provas de que você não está se casando com James por amor. De que tem um parceiro chamado David Shen. De que existe um contrato detalhando como você planeja roubar a tecnologia de inteligência artificial do James e vendê-la para a Nexus Corporation por $30 milhões. O salão explodiu em vozes chocadas. James ficou estático. Margaret arfou. Convidados já digitavam freneticamente em seus celulares. Isso é calúnia! Gritou Vitória. Vocês não têm prova nenhuma. Na verdade, disse Maria, erguendo o telefone, temos muitas. Mensagens de texto entre você e David Shen. Fotos do contrato que a Sofia encontrou. E uma gravação da semana passada em que você disse a David que James é confiante demais e burro demais para perceber o que está por vir. Vitória avançou contra Maria, mas Marcus a interceptou com suavidade. Eu não faria isso, senhora. James. Vitória se virou para o marido, desesperada. Você não pode acreditar nelas. São apenas funcionários querendo confusão. Mas James olhava para Sofia com uma compreensão que nascia. 2 semanas atrás, você estava diferente. Nervosa. Ele se voltou para Vitória. Foi no mesmo dia em que você insistiu de repente para adiantarmos a lua de mel em 1 mês. No mesmo dia em que alguém tentou acessar meu servidor privado de um dispositivo não autorizado. Margaret levantou-se, o rosto frio de fúria. E na mesma semana em que você convenceu James a colocá-la como coassinante nas contas pessoais dele. A fachada perfeita de Vitória se rompeu de vez. Seus olhos correram para as saídas. Isso é loucura. David Shen é só um amigo. Essas mensagens estão fora de contexto. Então não vai se importar que mostremos o contexto, disse Maria, indo em direção à tela do salão. Marcus me ajudou a montar uma apresentação. Inclui o contrato completo, as mensagens, a gravação e capturas das suas comunicações com a Nexus Corporation. Não! Gritou Vitória, mas já era tarde. As luzes baixaram e a enorme tela atrás do palco ganhou vida exibindo o primeiro documento. Um contrato com a assinatura de Vitória, datado de 3 meses antes do noivado com James. Enquanto as provas apareciam diante dos 300 convidados, Sofia recuou do microfone. Esperara 8 meses por esse momento, suportara incontáveis humilhações, tratada como invisível. Mas a invisibilidade fora sua maior arma. Porque quem acha que você não é nada nunca guarda segredos perto de você. Vitória, em seu vestido de noiva de grife, ficou cercada por evidências de sua traição projetadas a 4 metros de altura, vendo sua mentira meticulosamente construída se desfazer diante da elite de Los Angeles. E, naquele instante, ela finalmente entendeu o que significa ficar verdadeiramente exposta. A tela de projeção exibiu documento após documento, cada um mais incriminador que o anterior. O contrato com a assinatura de Vitória. Mensagens de texto. Quando eu tiver acesso aos servidores dele, David, teremos tudo o que a Nexus precisa. James está tão cego de amor que não desconfia de nada. Extratos bancários mostrando depósitos da Nexus Corporation somando $500 mil, adiantamento por serviços ainda não prestados. Então veio a gravação de áudio. A voz firme de Maria soou quando ela deu play no celular conectado ao sistema. A voz de Vitória encheu o salão, cristalina. Ele é pateticamente fácil de manipular. O acordo pré-nupcial foi mais difícil do que eu esperava, mas depois do casamento terei acesso a tudo o que importa. A tecnologia, as contas, tudo. David, estaremos feitos para a vida. Esse idiota realmente acha que eu o amo. A gravação terminou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O rosto de Vitória foi do vermelho ao branco, as mãos tremendo violentamente. Isso está editado. É falso. Gerado por inteligência artificial, sei lá. Não dá para confiar. Eu estava lá quando você disse isso, interrompeu Maria. Calma. Na biblioteca.
Você achou que eu estava na cozinha, mas voltei para pegar o aspirador que esqueci. Você nem notou que eu estava na porta. Mentirosa! Gritou Vitória, a compostura completamente destruída. Virou-se para James. Você vai mesmo acreditar em empregados em vez da sua esposa? Devem estar juntas tentando nos extorquir. Mas James não a olhava. Olhava para a tela, onde surgira outra imagem, uma foto de Vitória e um homem asiático bonito em um abraço íntimo, com carimbo de data de 2 semanas atrás. Quem é David Shen para você? Perguntou, com a voz perigosamente calma. Um associado. Essa foto é seu noivo, disse Sofia do palco, cortando o pânico de Vitória. Ou era, até você romper para ir atrás de James. Maria encontrou o anúncio em uma revista social de São Francisco de 18 meses atrás. Vitória Shen, anteriormente Vitória Whitmore, noiva de David Shen, empreendedor de tecnologia. Margaret ofegou. Você era noiva de outra pessoa? Quando conheceu meu filho? 14 meses atrás, informou Marcos, tirando um tablet. Na conferência Tech Ventures, em San José. 3 meses após o término, tornado público, do noivado de Vitória com David Shen. Ou melhor, 3 meses depois de vir a público que a startup de David faliu e perdeu o dinheiro dos investidores. As peças se encaixaram com clareza devastadora. Vitória mirou James deliberadamente depois que o noivo rico anterior perdeu a fortuna. Não era romance, era caçada calculada. Curioso esse timing, disse James, num tom oco. Você me perseguiu sem trégua. Achei que fosse romantismo. Mas você só procurava seu próximo alvo. Não. A voz de Vitória rachou. Eu te amo. É tudo um mal-entendido. Eles estão distorcendo para me pintar como vilã porque eu exigia que fizessem o trabalho direito. O trabalho delas? A voz de Margarete poderia congelar fogo. Sofia está grávida de 7 meses e você a tratou como propriedade. Maria trabalha para esta família há 20 anos e só recebeu seu desprezo. E agora descobrimos que você planejava roubar meu filho? Vários convidados já filmavam. Não era mais um escândalo privado. Em minutos estaria nas redes. Vitória percebeu. Seus olhos se arregalaram de pânico renovado. Parem de filmar. Todos. Isto é privado. Agarrou o braço de James. Faça-os parar. Faça-os apagar tudo. Podemos resolver isso em particular. James afastou a mão dela com cuidado, como quem toca algo contaminado. Marcos, chame a polícia, por favor. Quero registrar queixa por tentativa de furto de propriedade intelectual, fraude e conspiração. Não. Vitória recuou. Você não pode fazer isso. Meu pai vai processá-lo até o fim. Minha família tem conexões que você nem imagina. A minha também, disse James, gelado. A diferença é que eu tenho provas dos seus crimes. E você? Um vestido de noiva e um monte de desculpas. Os olhos de Vitória percorreram o salão em busca de aliados, mas só encontrou rostos enojados e celulares gravando. As madrinhas já tinham se afastado discretamente. Os pais dela, na frente, pareciam arrasados. No desespero, Vitória se voltou contra Sofia. A culpa é sua. Sua amarga, ciúmen. Ela avançou, mas Marcos bloqueou o caminho. Eu teria muito cuidado com suas próximas palavras, disse ele baixo. Ameaçar testemunhas não vai ajudar. Sofia permaneceu no palco, uma mão protegendo a barriga, assistindo ao desmoronar de Vitória com dignidade tranquila. Não sentia alegria, apenas a sensação serena de justiça enfim feita. Por quê? Perguntou James a Sofia, a voz embargada. Por que arriscar tudo para me contar? Você podia simplesmente ter ido embora e arrumado outro trabalho. Sofia aproximou-se do microfone pela última vez. Porque eu sei como é ser traída por quem você confia. O pai do meu bebê me deixou quando soube da gravidez. Eu me senti quebrada, usada, descartada. Olhou para James com compaixão verdadeira. Você foi gentil comigo sem precisar. Você me viu como pessoa quando outros não viram. Eu não podia deixar que ela destruísse você.
As lágrimas desceram pelo rosto de James ao perceber o desastre que quase aconteceu. Obrigado, sussurrou. As sirenes da polícia uivaram ao longe, aproximando-se. Vitória fez uma última tentativa de correr para a saída, mas Marcus já estava lá, bloqueando-a com calma. Acabou, Sra. Ashford disse. Ou devo dizer, Srta. Whitmore? O casamento pode ser anulado antes de ser registrado. Quando os policiais entraram no salão, Vitória desabou numa cadeira, o vestido de grife espalhando-se ao redor como uma linda mentira. Seu plano meticulosamente construído desmoronara, exposto pelas mesmas pessoas que ela julgara insignificantes. Sofia observou enquanto a polícia escoltava Vitória algemada, fotógrafos registrando cada momento de sua queda. O invisível tornou-se visível. Quem não tinha voz, falou. E a justiça, finalmente, foi feita. 3 meses depois, Sofia estava em um estúdio de gravação em Burbank, fones nos ouvidos, cantando em um microfone profissional. Do outro lado do vidro, o produtor fez um joinha. Sua voz não havia perdido nada da força apesar da gravidez avançada, na verdade, ganhará nova profundidade. Fechou, anunciou o produtor. Esse EP vai chamar atenção. James Ashford estava na sala de controle, assistindo com tranquila satisfação. Depois daquela noite de casamento desastrosa, ele tomou várias decisões que mudaram vidas. Vitória aguardava julgamento por conspiração para espionagem industrial, podendo pegar até 5 anos de prisão. Os advogados da família tentaram de tudo, mas as provas eram contundentes. James também criou a Ashford Foundation for Immigrant Artists, um fundo para ajudar talentos a perseguirem seus sonhos sem sacrificar a dignidade para sobreviver. Sofia foi a primeira contemplada. Você não me deve nada, protestou Sofia quando ele apresentou a oportunidade. Você me salvou do pior erro da minha vida, respondeu James. Isso não é dívida. É gratidão. Agora, Sofia tinha um apartamento confortável, plano de saúde completo e um contrato com um selo independente. Sua história se espalhou pelas redes não como vítima, mas como uma mulher que defendeu a verdade apesar de enorme risco. Maria Rodrigues foi promovida a chefe de operações da casa, com aumento substancial. Marcus Shen recebeu bônus e reconhecimento público. Aquele casamento virou um exemplo nos círculos de Los Angeles sobre o perigo de tratar pessoas como descartáveis. Margaret Ashford acolheu Sofia como uma filha. Esteve no hospital no dia em que Sofia deu à luz Isabela Maria Cruz, nome escolhido em parte em homenagem à governanta que estivera ao seu lado. Ela é perfeita, sussurrou Margaret, segurando a recém-nascida. E vai crescer sabendo que a mãe é uma heroína. O primeiro single de Sofia, Invisible, saiu 2 semanas após o escândalo. A canção subiu nas paradas indie, com milhares de pessoas imigrantes, trabalhadores de serviços, mães solos compartilhando-a como um hino de resistência. Um crítico escreveu, Sofia Cruz não apenas canta. Ela testemunha. Naquela tarde, Sofia recebeu uma ligação de um grande programa matinal querendo que ela se apresentasse ao vivo, em rede nacional. Ela olhou para a barriga. O que você acha, pequenininha? Vamos contar ao mundo que invisível não significa impotente? Depois da sessão, James levou Sofia para casa. A família da Vitória está tentando um acordo, disse. Querem mantê-la fora da prisão. O que você vai fazer? Perguntou Sofia. Deixar a justiça agir. O que ela fez com você e com a Maria foi pior do que o que tentou fazer comigo. Crueldade com quem ela julgava inferior. Quase não falei nada, confessou Sofia. Tinha medo de perder tudo. Mas percebi que já tinha perdido tudo uma vez, quando o pai do meu bebê foi embora. E sobrevivi. O medo é poderoso, mas a verdade é mais. À noite, Sofia sentou-se no quartinho do bebê, pintando as paredes enquanto Isabela chutava. O celular vibrou com uma mensagem da Maria. Vi a notícia do programa matinal. Muito orgulho de você. Você está mudando mais vidas do que imagina. 6 meses depois daquela noite, Sofia cantou Invisible na TV nacional, com Isabela, de 6 meses, nos braços. Ela cantou sobre dignidade, sobre ser vista,
sobre a verdade dita por quem a sociedade tenta calar. Ao terminar, o público do estúdio levantou-se em ovação. Mas Sofia pensava na mãe solo assistindo de um trabalho de faxina, no imigrante lutando em um país novo, em quem se sente invisível na esperança de que entendessem. A sua voz importa, e invisível não significa impotente. Vitória Vitmore foi condenada a 3 anos de prisão e ao pagamento de restituição. Seu status social nunca se recuperou. Enquanto isso, Sofia Cruz tornou-se voz do sem voz, provando que, às vezes, as pessoas que a sociedade ignora têm as histórias mais importantes para contar. A melhor vingança não é a crueldade. É subir tão alto que quem tentou te quebrar só consiga olhar de baixo enquanto você voa. O verdadeiro poder não é riqueza ou status, é integridade, coragem e tratar cada pessoa com a dignidade que merece. Se essa história te tocou, lembra, dignidade não se concede, se reivindica. Respeito não se ganha por posição, é devido a todo ser humano. Inscreva-se para ouvir mais histórias de coragem e justiça, porque o mundo muda quando os invisíveis finalmente falam.